Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Araújo, para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre finanças pessoais, tá? Vocês já devem ter visto na descrição do vídeo, eu vou contar para vocês como eu consegui guardar 100 mil reais, na verdade mais que 100 mil reais, mas eu vou fechar em 100 mil, mesmo ganhando pouco, mesmo sempre sendo CLT e ganhando pouco. Então eu vou falar para vocês algumas estratégias aqui que eu acho que me fizeram ter sucesso, a ter conseguido juntar esse patrimônio com essa idade que eu tenho, né? Hoje em dia eu tenho 31 anos. Vamos lá. Primeira coisa, eu sempre fui uma pessoa muito econômica, tá? Eu sempre priorizei o que eu mais gosto do que eu menos gosto. Porque o problema da nossa sociedade atual, pelo menos é o que eu identifico, é que as pessoas querem ter tudo. As pessoas não ganham tanto, ganham pouco, assim como eu falei a vocês que sempre ganhei um salário, não era um salário mínimo, mas assim, eram 2 salários. Era 1,5 salário, entendeu? Então eu sabia que nas minhas condições, para o que eu objetivava no futuro, eu não tinha condições de ter tudo. Então eu sempre optei pelas coisas que eu mais gostava. Então, por exemplo, eu trabalhei por mais de 5 anos no shopping, nas lojas de Riachuelo, para quem conhece, né? Acho que provavelmente todo mundo conhece. Então todo mundo sabe que um salário de um atendente, de uma operadora de caixa, até de um assistente administrativo não é um alto salário. Então, eu tinha também essa questão, né, de já desde muito tempo, que isso já faz mais de 3 anos que eu não trabalho lá, mais de, na verdade, 4 anos. Então, desde essa época, eu já tinha essa consciência. E o que é que eu fazia? Como eu não tinha dinheiro para tudo que eu queria, por exemplo, tudo que eu queria estar sempre comprando roupas lá, todos os lançamentos, eu queria estar sempre lanchando na rua, fazendo lanches e comendo no shopping. Eu sempre queria estar comprando bijuterias novas, que eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre queria estar fazendo minhas unhas no salão, porque eu também sempre fui muito vaidosa com relação a essa parte, né, das unhas e tudo mais. E aí, o que é que eu fiz? Eu tive que fazer escolhas. O que é que eu pensei? Vamos lá, minha unha eu consigo fazer, então eu vou aprender a fazer minha unha e vou ver se vai dar certo. E deu certo, inclusive até hoje eu mesma faço minhas unhas, das mãos. A dos pés eu acabo fazendo no salão porque eu acho que fica uma qualidade melhor, porém eu sei fazer, dá para levar. Mas, assim, hoje em dia eu já me permito fazer essas coisas, mas na época não, eu mesma fazia, então eu já ganhava esse dinheiro, né? Então o valor da manicure eu já guardava pra comprar o que eu gostaria, que era o quê? Roupas e sapatos, que é uma coisa que, como eu via muito lá na Riachuelo, trabalhava naquele meio, sempre gostei também de andar, né, alinhada, de usar roupas novas mesmo, então eu gostava muito disso. Aí então eu guardava esse dinheiro que eu economizava para isso. Outra coisa que eu evitava, lanches fora. Então eu sempre me programava no final de semana, levando meu almoço, levando minhas marmitas e levando meus lanches também, para eu não cair na tentação de ficar comprando coisas no shopping, né? Porque era muito fácil eu estar ali simplesmente pedir para ter um intervalo e sair e comprar uma besteira no shopping. E aí o dinheiro ia todo embora na semana com essa brincadeira. Também evitava de fazer isso, então foi uma coisa que eu sinto que me ajudou muito. E aí eu priorizava o quê? Quando eu queria também comprar roupa e sapato, eu sempre priorizava as promoções. Então as meninas, né, das áreas das roupas sempre já me conheciam e já falavam, oh, vai ter promoção, já me avisavam e eu já ficava ligada. Quando tinha, que era uma coisa que eu tava precisando, que também é muito importante isso, é uma coisa que eu sempre fiz, analiso o guarda-roupa, se puder escolher uma paleta de cores é bem legal, eu pelo menos sou mais neutra, então pra mim isso me facilitou, como eu já gosto, já me facilitou, porque é fácil de você combinar as peças entre si, né, cores neutras, fica muito mais tranquilo de você combinar as peças, então também foi uma coisa que me ajudou muito. Uma coisa também que foi logo no início, quando eu comecei a economizar, foi ler um livro que eu gostei muito, e esse livro se chama Os Segredos da Mente Milionária. É um livro bem fininho, um livro simples de ler, então eu indico muito vocês a ler, porque foi esse livro que me abriu a mente e que me fez me organizar financeiramente. Então esse livro me fez realmente me voltar à mentalidade de dizer, eu tenho X dinheiro no mês, eu preciso guardar uma parte, eu preciso gastar uma parte, eu preciso pagar minhas contas com outra parte, Então, eu soube fazer muito bem essa divisão, isso desde os meus 14 anos, quando eu comecei a trabalhar. Então, eu acredito que isso tenha me ajudado muito, ter muita consciência, né? Apesar de ter feito, sim, algumas extravagâncias ao longo desse ano, mas quando eu fiz extravagâncias
com o meu dinheiro, é porque eu já podia fazer, eu já tinha um patrimônio ali. Então eu falava, isso aqui eu quero fazer, por exemplo, procedimento estético, eu já fiz alguns procedimentos estéticos que eu paguei, porque eu falei assim, não, hoje em dia eu já posso me permitir fazer isso. Porém, depois, de volta ao foco, economizar, se paga primeiro, que também é uma estratégia muito legal de você sempre receber o seu salário, a primeira a ser paga é você. Então, por exemplo, é R$100 que você pode, você vai se pagar R$100 todo mês e você vai botar isso como meta de esse dinheiro você não mexe. É R$200 que você pode, é 500. Tenta sempre se pagar primeiro e depois você vai pagando as outras coisas. Obviamente que antes de você se pagar, você tem que se programar para você saber exatamente quanto é que você pode tirar daquele valor do seu salário, dos seus ganhos, para você se pagar. Outra estratégia que eu utilizei, né, até pouco tempo eu estava utilizando, procurar uma renda extra. Isso aí, para mim, é fundamental, gente, é fundamental. Eu sempre procurei ter uma renda extra, sempre. Então, para vocês terem uma noção, vou dar alguns exemplos. Eu já fiz bordado em toalhinha para vender com o nome da pessoa, aquela coisa, aqueles enfeitinhos. Eu já vendi bijuterias. Eu já fiz tiaras, tanto de neném quanto adultas, na época que tava uma moda com aquelas tiaras de nozinho, sabe? Então eu costurei, aprendi a costurar e comecei a fazer. Eu já vendi bolo de pote fitness, eu aprendi a fazer, como eu tenho uma vida mais saudável, eu gosto de coisas mais saudáveis, eu aprendi a fazer um bolo de pote nessa versão fitness, que me dava um trabalho danado, mas assim, foi super bem recebido pelas pessoas, porque ficou realmente bem gostoso. Eu só parei mesmo porque dava muito trabalho, na época meu forno também deu problema, então foi época de pandemia, eu acabei parando, mas foi uma boa coisa que eu coloquei pra vender. Outra coisa que eu vendi, roupas fitness, que foi inclusive a última coisa que eu vendi. Fiquei um bom tempo vendendo roupas fitness. E depois acabei parando porque eu tive um problema com o fornecedor, tive um problema com outro fornecedor de entrega, de produto com a qualidade, né, não tão boa. Então eu acabei parando. Mas assim, foi uma das estratégias que mais me ajudou a aumentar o meu patrimônio. Então, é uma estratégia bem importante que eu dou para vocês, além de vocês economizarem, de vocês se pagarem primeiro, de vocês terem consciência nas suas escolhas, de que você realmente, você tem que escolher o que mais você quer e não, eu posso ter tudo. Além de tudo isso, sempre procure aumentar a sua renda. Aumente a sua renda e utilize esse plus que você teve para economizar e aumentar o seu patrimônio, porque também isso é bem importante. Porque geralmente as pessoas, o que acontece? Tanto quando elas têm uma renda extra, tanto quando elas recebem uma promoção no trabalho, ou elas mudam de trabalho e vão para um trabalho que pague mais, ao invés delas tentarem se manter no nível que elas estão, talvez aumente um pouquinho, talvez, sei lá, eu comia só queijo mussarela, agora eu quero comer também, já que eu tô ganhando um pouco mais, eu vou comer mais outros queijos, né? Um queijo Minas, um queijo Frescal, enfim. Vou me dar alguns pequenos luxos, mas não um luxo gigantesco que vai comprometer todo aquele plus que você teve de salário. Então esse é um grande problema da sociedade. Elas subir um pouquinho de salário, de renda, elas aumentam isso aqui no nível de vida delas, sabe? Então fica desproporcional, a conta não bate, a conta não fecha, né? Então foi também uma das estratégias que eu sempre procurei. Por exemplo, eu moro aqui nesse apartamento de aluguel, eu pago R$800 de aluguel. Não é o mais baratinho aqui em Salvador, que é na localidade que eu moro, mas tem aluguéis muito mais caros, né? Em prédios mais estruturados, né? Com academia, com piscina. Mas dentro das minhas condições hoje, é um aluguel que eu consigo pagar tranquilamente, né? Não me dá dor de cabeça, eu não vou ficar preocupada, se Deus o livre e guarde, eu ficar desempregada, porque é um valor que dá para pagar tranquilo. Então eu prefiro viver sempre nessa zona de conforto, ao invés de pegar um aluguel que, assim, sei lá, R$1.200. Dá para pagar? Dá para pagar. Mas eu sei que vai me apertar. Então não tem necessidade. Então eu pego esse excedente, né? Então seria R$400, que talvez eu poderia pagar, e economizo e coloco lá nas minhas finanças, né? Nas minhas economias. Hoje em dia, uma renda fixa tá pagando mais de 13% ao ano. Então isso é inédito, assim, você tem anos que isso não acontece. Então é mais de 1% de juros que você recebe por mês. Então isso é muito bom. A renda fixa é como se fosse uma poupança, né? Deixando mais fácil, de fácil entendimento. É como se fosse uma poupança, tá lá, disponível para você, liquidez imediata, e você
deixa o seu dinheirinho lá rendendo tranquilamente. Então, quer coisa melhor do que isso, gente? Os juros compostos trabalhando para você. Então, foi uma outra coisa que me ajudou a chegar nesse patrimônio. Foi justamente essa força dos juros compostos, que mês a mês, ano a ano, com o passar dos tempos, ela vai aumentando por si só. Então, o vídeo já tá longo. Basicamente, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês, a minha experiência de como aconteceu comigo e que eu acredito que se você começar, pode começar o momento que for. Eu falei a vocês que comecei cedo, foi uma boa para mim. Eu comecei com 14 anos. Para mim, realmente foi o que me fez também ter esse patrimônio nessa idade que eu tenho, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para você ter sua reserva de emergência, para você ter um dinheirinho lá guardado para uma necessidade, para você não ficar com a mão na cabeça, para você parar de se endividar e procurar economizar. Uma estratégia também para finalizar aqui se você é muito consumista, porque mulheres têm essa questão, né? Eu mesmo consumo bastante, só que hoje em dia eu consumo dentro do que realmente eu posso. Hoje em dia eu me permito algumas coisas, eu coloco uma meta para o cartão de crédito, é o que eu posso pagar, então eu consigo ser consumista, porque eu consigo pagar aquilo ali. Mas geralmente as pessoas não conseguem, então ficam se apertando. Então assim, exclui. É que nem quando você tá de dieta, que você compra um leite condensado, coisa. Não adianta, gente. Não adianta, porque se você deixar um chocolate, se você deixar um leite condensado, se você deixar alguma coisinha que é uma tentação para você, você vai acabar consumindo. Então, a minha estratégia é tire da sua vida. Então, exclua Shopee, exclua aplicativos de loja, exclua tudo, tire da sua vista e coloque uma meta para você, uma meta mensal esse mês. Pronto, eu já tenho um perfume, eu já tenho um hidratante, eu já tenho um creme de cabelo, shampoo, condicionador, as coisas básicas que uma mulher precisa, que um ser humano precisa. Você já tem, pronto. Você coloca a primeira meta de você ficar um mês sem comprar nada, sabe? Porque nós mulheres somos assim, né? Ah, tem uma coisa, mas aquele outro é pra hidratar, agora o outro é pra nutrir, o outro é pra não sei o quê. Então, cabelo é ruim, não sei o quê. Então, façam essa meta. Procurem trabalhar passo a passo, coisinha a coisinha, e vocês também conseguem. Se eu conseguir, vocês também conseguem, tá bom? Um beijo, tchau!